Boa tarde, eu sou a professora Amanda Brum, professora de História da Rede Estadual do Rio de Janeiro. Sou uma mulher parda, de cabelos curtos na altura do ombro, estou vestindo uma blusa marrom, uso óculos de leitura, estou no computador com um fundo cinza claro. Boa tarde, pessoal. Eu sou Leandro Chassi, sou professor de língua portuguesa na Prefeitura de Rio das Ostras, sou pedagogo da Rede FATEC, sou um homem pardo, altura 1,75 m, cabelos curtos, cortado à máquina, estou vestindo uma camisa marrom e, ao meu fundo, uma camisa cinza, uma parede cinza. Olá, eu sou o professor Wesley, sou professor da Rede Municipal de Cabo Frio e São Pedro da Aldeia. Eu tenho 1,87 m, sou pardo, tenho cabelo curto, tenho uma camisa cinza escura, polo, e ao meu fundo está com fundo branco e estou usando um computador. Então, nós vamos iniciar a nossa conversa sobre a teoria vigotskiana. Para Vygotsky, a linguagem não é apenas uma ferramenta de comunicação, mas um instrumento fundamental na formação do nosso pensamento. É a linguagem que organiza nossas funções psicológicas superiores, como a memória, a atenção e a abstração. Além disso, os conceitos científicos são construídos a partir de uma linguagem sistematizada, diferente da linguagem cotidiana. Mas como exatamente isso acontece? Vamos explorar essa relação ao longo desse debate com os professores Leandro e Wesley. Professor Leandro, explica para a gente um pouquinho sobre a teoria de Vygotsky. Claro, Amanda, vamos lá. Primeiramente, é importante a gente deixar claro que, para Vygotsky, o ser humano se constrói em sua relação com o outro. Ou seja, a nossa, né, subjetividade, a minha subjetividade, ela se constrói numa relação de intersubjetividade. Eu me desenvolvo enquanto ser humano na medida em que eu me relaciono com outro ser humano. E esse desenvolvimento vai abrindo portas para diversas aprendizagens. Se para Piaget o sujeito constrói seu próprio conhecimento, para Vygotsky essa construção se dá na relação com meus semelhantes. Nesse contexto, podemos enfatizar o conceito criado por Vygotsky de mediação simbólica ou mediação semiótica, segundo o qual nós nos desenvolvemos psicológica e cognitivamente nessa interação social, nessa relação com a cultura e com tudo que ela envolve, né? Nessa perspectiva, a linguagem não só estrutura o pensamento, como você bem colocou, mas também é mediadora essencial entre o indivíduo e o mundo e sua cultura. Ela permite internalizar processos mentais. Então, por exemplo, quando uma criança fala enquanto resolve um problema, fala alto, né? Na verdade, ela está organizando o seu pensamento. Com o tempo, essa fala vira pensamento internalizado. Além disso, a linguagem estrutura a memória e a atenção. Os conceitos científicos, por sua vez, dependem dessa mediação linguística para se desenvolverem, além dos conceitos espontâneos do dia a dia. Professor Leandro, professora Amanda, eu vou falar um pouco sobre o conceito científico e espontâneo. Vamos começar pelo conceito espontâneo. O conceito espontâneo, ela surge de uma experiência direta. Por exemplo, quando uma família ela sai com a criança, ela vê aquele cachorrinho, animal, ou ela vê um outro animal, um gatinho, um patinho, e ela acha que é um cachorro. Então, ela começa a ter essa formação de pensamento espontâneo, a partir com o meio que ela vive dentro da teoria de Vygotsky. E a partir daí, quando ela vai para a escola, ela começa a absorver um pensamento científico. E aí ela vai ver que esse sistema, esse conceito científico sistematizado e abstrato, com aprender em uma aula que o mamífero tem características específicas, tem pelos, glândulas mamárias, entre outros. A linguagem científica ela exige um ensino intencional, ela tem uma intencionalidade na prática e na ação. A escola é o espaço onde ocorre essa transição, é um espaço importante onde toda criança deve estar inserida. Sem dúvida, a escola é que vai fazer essa ponte entre a linguagem cotidiana e a linguagem científica, né? E o professor, ele é o mediador que vai introduzir esse vocabulário novo, né? Sistematizado, preciso,
e as crianças vão ter um aprendizado diferenciado. E para a Vygotsky, isso é o ZDP, né? É a zona de desenvolvimento proximal, onde precisa desse mediador, que pode ser um adulto ou pode ser um aluno mais experiente, que através de uma linguagem específica vai conseguir explicar para o aluno aquilo que para ele era cotidiano e agora vai se tornar um conhecimento científico. Um exemplo que a gente pode utilizar é o da pizza, né? Todo mundo, desde criança, come uma pizza em casa e reparte em pedaços iguais, né? E cada um come o seu pedaço de uma forma muito natural. Mas quando a gente vai para a escola, a gente aprende que aquilo ali é uma fração, que a gente, né, tem um todo e, na verdade, você come uma parte daquele todo. Então, você entende que o seu pedaço de pizza era um quarto ou era um oitavo. Né? Então, aquele conhecimento cotidiano seu virou um conhecimento científico. Nós vamos transitar agora um pouco pela era digital e a linguagem. Nas redes sociais, hoje é muito comum, né, nós observarmos, né, uma linguagem simplificada. Hoje, os adolescentes, as pessoas têm usado uma linguagem de abreviações, linguagem com emojis, e essa simplificação ela pode limitar a capacidade de abstrair ou de entender qualquer tipo de conteúdo ou de situação. É importante, né, nós, como professores e como profissionais da educação, incentivarmos os nossos alunos ao rigor, à nuance, à ciência, né? Pois é um desafio no mundo digital. Por exemplo, um mecanismo fácil de estudo, onde os alunos teriam uma facilidade de interação, por exemplo, como o YouTube, entre outros meios de comunicação, aulas, né, ao vivo ou aula gravada, ensinando o aluno a absorver melhor um conteúdo do que talvez ele ficar usando uma linguagem tão simplificada em um ambiente acadêmico. Nós vemos também que é preciso a precisão conceitual ela é muito importante. A escola ela precisa ensinar e transitar esses registros no meio da escola para ficar, para ver, né, como que o aluno ele vai se comportar dentro dessa temática. Perfeito, Wesley. E nesse contexto, né, de conhecimento de conceitos científicos, né, nesse contexto de conceitos científicos, é importante a gente trabalhar o equilíbrio, né, entre a clareza e a complexidade, né? E esse equilíbrio ele é atenuado quando a gente lança a mão da didática, não é? Vygotsky vai defender muito a gente iniciar um conceito, iniciar uma aula, né, em outras palavras, partindo do conhecimento prévio que essa criança tem. Então, por exemplo, a gente pode usar metáforas, né? Quando eu vou trabalhar o DNA, por exemplo, eu posso apresentar o DNA como um manual de instruções que ela já conhece, mas sempre explicitando os seus limites, né? Outra estratégia é a construção gradual, partir de exemplos concretos, por exemplo, né, antes de introduzir um termo técnico. O diálogo também é crucial. Perguntar o que você entendeu ajuda a ajustar a linguagem sem perder o rigor. Mas é importante enfatizarmos que, em Vygotsky, o que me facilita a aprendizagem é aquilo que tem relação comigo, né? Aquilo que tem relação com a criança. Obviamente, a didática é a chave, né? Vygotsky já mostrava que a aprendizagem é social. Discutir conceitos em grupo, usando linguagem acessível, mas desafiadora, é mais eficaz que monólogos técnicos. Plataformas como podcasts científicos ou jogos educativos são exemplos de como adaptar a linguagem sem banalizar o conteúdo. Isso aí. Então, a gente pode concluir, né, que a linguagem ela é a base tanto do pensamento cotidiano quanto do pensamento científico, segundo Vygotsky. E ela não só expressa as ideias, mas ela constrói as ideias. Na era digital, o nosso desafio é preservar o vigor sem perder o engajamento. A gente tem que se atualizar, a gente tem que estar em sintonia com essa garotada nova aí, mas a gente também não pode perder o vigor, né, do pensamento científico. E utilizando o pensamento de Vygotsky, podemos dizer que a escola tem esse papel fundamental na construção do conhecimento científico, levando o aluno a um novo estágio de desenvolvimento. Obrigada, professores, pela nossa conversa. Até breve.